Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô você torcedor da Chapecoense, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a análise do empate entre Chapecoense e Vila Nova pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixe o seu like, é uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Claro, fique muito à vontade para mandar a sua mensagem, para fazer o seu comentário aqui na nossa aba de comentários, tá bem? Caso ainda não seja inscrito, te convido a se inscrever nessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. E o WhatsApp é o 99402-7562. Campeonato Brasileiro da Série B, Chapecoense 2, Vila Nova 2. Vamos começar trazendo para você, torcedor colorado, e também você, torcedor da Chapecoense, que porventura esteja aqui, os principais números do jogo. Aí está. Posse de bola, a Chapecoense teve 68% de posse de bola, o Vila Nova teve 32%. Finalizações, 17 da Chapecoense, sendo 3 na direção do gol, 10 do Vila Nova, sendo 3 na direção do gol. O Vila Nova demorou muito para fazer a primeira finalização, depois acabou finalizando várias vezes contra o gol da equipe da Chapecoense. Precisão nos passes, 80% para a Chapecoense, 72% para o Vila. Cruzamentos, a Chapecoense fez 29 e acertou 6, o Vila Nova fez 14 e acertou 5. Lançamentos, 48 da Chapecoense, 17 corretos, 54 do Vila, 18 corretos. Desarmes, 6 da equipe catarinense, 5 do time 9, do time goiano. E os escanteios, 10 para a Chapecoense, nenhum para o Vila Nova. Agora vamos confirmar, aqui vamos trazer aqui para vocês a formação do técnico Paulo Turra ao longo de todo o jogo, os jogadores que começaram e também os jogadores que entraram no transcorrer da partida. Olha só, o Vila Nova aí na tela para você, começou num 3-5-2, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e terminou o jogo num 4-3-3. House no gol, Pedro Romano, Pagnussá, depois Natan Melo e o Alisson, que é o Alisson Maia no caso. O Elias, Jean Mota, depois Bruno Xavier, João Vieira, depois Igor Henrique e o Igor na lateral esquerda. Dodô fazendo a meia. Lá na frente, Juan Ribeiro, que deu lugar ao Bruno Mendes, e o Guilherme Parede, substituído já no finalzinho do jogo pelo Todinho. Então essa aí a formação do Vila neste jogo lá na cidade de Chapecó. Agora vamos falar do jogo propriamente dito. Na primeira vez que o Paulo Turra lançou mão dessa formação de 3 zagueiros, em que pese ele tenha aberto mão dela logo no intervalo, Isso eu já vi acontecer muitas vezes, sabia? O time vem jogando um 4-3-3, jogando, de repente em um jogo específico joga com 3 zagueiros. Dá no intervalo, o treinador volta para a formação anterior. Por quê? Porque não há tempo para sofisticar essa marcação. Rafael Lacerda, por exemplo, treinador do Atlético, fez isso no jogo fora de casa contra o Cuiabá. Jogou 3 zagueiros, no intervalo mudou. O Paulo Turra faz isso agora. Falta tempo para a preparação, você tem que ter, o Paulo Turra está no 4º jogo dele pelo Vila, é muito pouco para você estar fazendo uma modificação tão drástica assim no time. Se você já tivesse um time muito mais sofisticado, um time com movimentos muito mais treinados, muito mais evoluídos, aí tudo bem. Agora, quando você faz uma modificação como essa, em um início de trabalho, que é a questão do Paulo Turra, isso foi apenas o 4º jogo dele à frente do Vila, a sua possibilidade de errar é maior do que de acertar, como foi o caso, Deu intervalo mesmo empatando por 1-1, não gostando da atuação do time na primeira etapa, o Paulo Turra abriu mão do esquema que ele começou o jogo. Vamos falar um pouquinho desse esquema, depois a gente fala propriamente da partida, tá bem? Desenhei o Vila aqui para você, torcedor, num 3-5-2. Eram os 3 zagueiros, o Romano pela direita, o Alisson pela esquerda,
o Pagnussá centralizado. Os dois laterais aqui, Elias e o Igor, né? E os dois volantes, João Vieira e Jean Mota, por dentro, o Dodô fazendo a meia. Aqui na frente, o Juan Ribeiro e ao lado dele, o Guilherme Parede. Então, basicamente, era assim que o Vila vinha atuando. O Dodô dava uma força aqui pelo lado, o Elias subia, né, para dar peso nesse lado direito do ataque do Vila Nova. Então, assim, o Vila se formou, mas o Vila não conseguia encaixar a marcação na Chapecoense. Inclusive, esse setor aqui, ó, era um setor que deu muito trabalho. O meia da Chapecoense conseguia jogar por aqui. Inclusive, quando o Nathan Melo entra, eu vou explicar, ele faz uma função justamente para combater essa situação. Veio o intervalo do jogo, ele tirou o Jean Mota, tirou o Thiago Pagnussá e tirou o Juan Ribeiro. No lugar do Juan Ribeiro, ele colocou outro centroavante, no caso o Bruno Mendes. No lugar do Jean Mota, ele colocou um ponteiro, o Bruno Xavier. Abriu o Bruno Xavier, né, o Dodô aqui na meia, e ele passou a jogar aqui com o João Vieira. E entrou o Nathan Melo no lugar do Pagnussá. Então o Vila saiu de 3 zagueiros, voltou para cá, voltou até uma linha de 4 com os dois laterais mais recuados. Então aí nesse caso, você tinha aqui os 4 defensores, os 2 volantes, o meio, os 3 atacantes. E no momento de marcar, o Parede recuava por um lado, o Xavier recuava pelo outro, o Dodô vinha no meio e o Nathan Melo fazia as entrelinhas. Então a saída de bola era só o Bruno Melo, e aqui nessa entrelinha, justamente onde a Chapecoense trabalhou muito essa bola no primeiro tempo, o Nathan Melo entrou nessa posição. Então o Vila passou a marcar num 4-1-4-1 no segundo tempo, sendo o Nathan Melo esse homem que fez aqui as entrelinhas entre a primeira e a segunda linha do Vila Nova. Tá bem? Agora vamos falar do jogo propriamente dito. O Vila conseguia travar a Chapecoense, vamos dizer assim, não conseguia ter posse de bola, não conseguia atacar, ofender o time catarinense, mas ele conseguia marcar bem a Chapecoense para que ela não pudesse criar grandes oportunidades, né? E essa foi uma tônica do primeiro tempo, onde a Chapecoense tinha a bola, tentava criar e o Vila se defendia bem e não conseguia contra-atacar. Então, vamos dizer assim, no momento de atacar, as duas equipes eram incompetentes. A Chapecoense era incompetente propondo o jogo, o Vila era incompetente tentando contra-ataque. Já defensivamente, o Vila jogando com as suas linhas baixas era competente, a Chapecoense jogando com a linha alta era competente também. Então as defesas iam se sobressaindo sobre os ataques pelos dois lados. Até que num lance ali, sim, o Vila falhou, né, uma jogada criada na entrada da área, muito espaço no lance, demorou para o Vila encaixar a marcação. A Chapecoense acabou com o Cavalieri abrindo 1-0 o placar. E o Vila no último lance do primeiro tempo, até num lance de sorte, né, porque é uma bola cruzada na área, sem muita pretensão, nem levava um real perigo ao gol da Chapecoense. A bola tocou no braço e bateu mesmo no braço, pênalti bem assinalado, o João Vieira bateu e empatou o jogo para o Vila. Veio o segundo tempo, ficou muito nítido que o Paulo Turra não gostou do Vila no primeiro tempo, tanto que ele faz 3 modificações já logo no intervalo, muda todos os 3 setores da equipe, além também de mudar a formação tática. O Vila sai de um 3-5-2 ou de um 5-3-1, né, um 5-4-1 na hora de marcar, para um 4-1-4-1 na marcação e um 4-3-3 no ataque. E dessa forma, o Vila deu uma melhorada no jogo. Eu gostei mais do Vila no segundo tempo do que no primeiro. Não foi brilhante, não fez uma grande partida, mas eu gostei mais no segundo tempo. Tivemos um pênalti para a equipe da Chapecoense, o House, ele saiu na bola, né? O zagueiro da Chapecoense cabeceou pela linha de fundo e ele socou a cabeça do zagueiro. Esse tipo de lance, muitas das vezes não é dado nada, né? Eu acho que deveria ser assinalado o pênalti em todas as vezes, porque, vamos pegar um exemplo, se fosse ali um jogador de linha acertando um lance como aquele, um jogador de linha do adversário,
seria marcada a penalidade ou a falta, independente de onde acontecesse. Quando acontece com o goleiro, por que não é marcado, né? Só que normalmente não é marcado, deixando claro aqui, mas eu penso que deveria ser marcado, porque para mim realmente é uma falta. E o árbitro foi no VAR e acabou dando o pênalti para a equipe da Chapecoense, 2-1 para a Chapecoense no jogo. Só que o Vila, assim como fez no primeiro tempo, né, tomou o gol e empatou logo em seguida, no segundo tempo também fez assim. A Chapecoense não conseguiu nem comemorar o jogo, belo passe ali para o Bruno Mendes, ele não finalizou bem, mas levou sorte e venceu o goleiro que tomou um frango, né? Na gíria popular, o goleiro Léo Vieira tomou um frango, 2-2. E na reta final eu senti que o jogo estava para o Vila, sabe? O Vila, com alguns contra-ataques, não conseguiu foi executar esses contra-ataques com qualidade. Teve um momento que o Vila saiu num 4-3 e foi muito lento na jogada, muito arrastado na jogada, não teve poder de definição, acelerar a jogada. E aí a Chapecoense se recompôs toda e o Vila não conseguiu finalizar. Mas depois do 2-2 o Vila teve um comportamento muito bom defensivo. O Vila não fez um grande jogo defensivamente, mas depois do 2-2 o Vila conseguiu travar bem a equipe da Chapecoense, que não chegou com perigo ao goleiro House. A arbitragem ainda teria mais um lance, que marcou fora da área, um lance do Alisson Maia, e nitidamente não foi falta, né? Só que aconteceu em cima da linha. Então o árbitro foi lá no VAR, sem dúvida que ele gerou aí um gelo, né, nas costas, na barriga do torcedor colorado, mas ele viu que não foi pênalti e assinalou o escanteio para a equipe da Chapecoense. E realmente não foi pênalti, o lance é muito claro, o Alisson Maia toca exclusivamente na bola. E o jogo acabou ficando mesmo no 2-2. Jogadores do Vila, né? House, muito inseguro, né? Inseguro, erra muito. O Vila precisava de um goleiro acima do House, sabe? Especialmente para essa reta final de Série B. Mas o Kozlinski não se mostra esse goleiro acima do House, né? Pelo menos no seu histórico. Então é complicado. O Vila acaba tendo que ir com o House mesmo. Pedro Romano, uma partida boa. Thiago Bergonussá não estava bem, foi substituído. Nathan Melo, razoável. O Alisson, para mim, fez uma partida segura hoje. Elias apagado, se limitou basicamente a defender. O Igor, eu esperava um pouco mais dele no ataque, foi discreto. Não decepcionou, mas foi discreto. Jean Mota abaixo. O João Vieira bem no jogo de novo, né, vem crescendo. Dodô de razoável, vamos dizer assim, uma partida razoável. Parede muito sumido dentro do jogo. E o Juan Ribeiro também bastante apagado, foi substituído ali no intervalo. Nathan Melo entrou, uma partida razoável. O Bruno Xavier entrou muito mais para marcar do que para atacar. O Igor Henrique já entrou nos minutos finais do jogo. Lá na frente o Todinho também já entrou quase nos acréscimos do segundo tempo. E o Bruno Mendes, que vem ganhando aí a preferência do técnico Paulo Turra, né? Me parece que é um jogador que vai voltar a ser bastante utilizado pelo treinador, e ele deu sorte na finalização do gol, né? Não bateu bem na bola, mas levou sorte com a falha do goleiro e o Vila pôde empatar o jogo. Achei que o Vila teve um resultado positivo diante até do desempenho, sabe? Para mim o Vila teve um resultado positivo. O giro foi ruim, porque 1 ponto de 6 disputado, então sem dúvida o giro foi ruim. Porém o problema não foi hoje, o problema foi o jogo contra o Botafogo, né, que o Vila acabou perdendo, e aí você complica a situação. Empatar com a Chapecoense em Chapecó é um resultado bom. Poucas equipes conseguiram isso, tirar pontos da Chapecoense lá. O ponto é que o Vila vinha de uma derrota. Então aí você junta 2 jogos, você conquista apenas 1 ponto, e isso sem dúvida transmite uma sensação de que o giro foi ruim. Mas foi ruim, como eu citei, pelo jogo contra o Botafogo e não por esse jogo de hoje. Acho que o resultado então acabou sendo bom pelo Vila, até por ter estado perdendo 2 vezes, né? O Vila esteve perdendo 2 vezes e conseguiu buscar o empate nessa noite na cidade de Chapecó. Agora é vir para dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga e conseguir arrancar, outra vez em busca do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Paulo Turra, ele apostou na estratégia completamente diferente para o jogo, não deu certo, ficou muito claro, tanto que mesmo o Vila empatando no último lance do primeiro tempo, quando o Vila volta para a segunda etapa, ele volta com 3 modificações, né? Ele abriu mão do sistema e mexeu bastante na equipe
para o segundo tempo. E outra situação, o Turra vai deixando muito claro que o Bruno Mendes está à frente do Poveda, né? Pelo menos na preferência dele. Segundo jogo que o Bruno Mendes entrou contra o Goiás e entrou agora novamente contra a equipe da Chapecoense, desde que o Paulo Turra chegou à equipe do Vila. Mas achei que o Paulo Turra não escalou bem o seu time, mas nas suas modificações ele deixou o Vila um pouco mais competitivo para a segunda etapa. Gostei mais do Vila no segundo tempo do que havia gostado na primeira etapa. Então um empate, né, que para o Vila acabou suando interessante nessa noite lá da cidade de Chapecó. Agora é a questão, o Vila precisa engatar uma sequência de vitórias e vamos ver se a equipe colorada consegue isso neste mês de setembro, tá bem? Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência, por acompanhar o vídeo até aqui. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.